Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Vai em paz, não peques mais. Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou. Vocês sabem o caminho pra onde vou. A voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer até o final. Até o final. Que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Vem e vê quem dizem que sou. Jogue as redes outra vez. Despertar e olhar ao redor. Terminar a obra de quem me enviou. Ouço a voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás.
ao Mestre pela fé obedecer. Vai em paz, não peques mais. Necessário é nascer outra vez. Crede em mim, tua fé te salvou. Vocês sabem o caminho pra onde vou. A voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. É hora de deixar tudo para trás. Ao Mestre pela fé obedecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer. Graça que nos satisfaz em meio ao caos, és a razão. Contigo nós seremos um, em teu amor permanecer até o final. Até o final. A voz que está a nos chamar. Os campos estão prontos para colher. Boa noite, igreja. Dando potência aqui, que bom. A graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. É muito bom estar aqui, muito bom ter esse privilégio de louvar o Senhor, de ser abençoado pela sua palavra, pelos louvores que vamos cantar. É muito bom louvar a Jesus, cultuar a Jesus. É muito bom estar na presença dEle. Uma boa noite para você que está aqui, uma boa noite para você que está em casa. Deus abençoe a sua vida. Você que está em casa, pega a sua Bíblia, traz para a mesa. Já aproveita e já faz ali um culto familiar junto com a sua família, com os seus filhos. Traz essa bênção para dentro da sua casa, que é a palavra de Deus. E eu quero começar lendo um versículo. Quem foi votar hoje? Quem conseguiu votar hoje? Guilherme não conseguiu. Não achou o colete dele. É uma escolha, né? A votação em si é uma escolha que nós fazemos para o nosso município, para o nosso país. Mas essa escolha não depende somente da gente. Essa escolha é uma vontade do Senhor. Eu gostaria de ler com você Isaías, capítulo 9, versículo 6. Porque um menino nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso. Não pode completar aí? Príncipe da Paz. O governo está sobre seus ombros. Será que é esse governo que nós escolhemos hoje? Ou é todo o governo da terra, todo o governo deste mundo está sobre os ombros de Jesus? Isso é bom ou é ruim? Isso é maravilhoso, como diz aqui, né? Maravilhoso. Esse é o nosso Jesus.
Jesus que nós vamos cultuar hoje, que nós vamos cantar, eu gostaria que você, por mais que tenham máscaras, né, aí no rosto de vocês levantem as vozes ao máximo. Aqui na frente a gente tem microfone, né, é uma injustiça. Mas não se limite a ter ou não ter, a estar de máscara ou não estar de máscara. Louve a esse Jesus de todo o seu coração, cante o nome dele, abençoa a vida daqueles que estão em casa, que possam ouvir as vozes de vocês também. Amém? Eu gostaria de chamar o grupo de louvor e já fazer uma oração enquanto eles sobem. Senhor nosso Deus, queremos te agradecer, colocar nas tuas mãos esse culto, colocar nas tuas mãos nossos corações, Senhor. Colocar aquilo que nos aflige durante a semana, aquilo que nos aflige para a próxima semana. Queremos pôr tudo nas suas mãos, Senhor Deus. Queremos te louvar, te engrandecer, exercer, Senhor, esse privilégio que temos, Senhor, de louvar a ti. Queremos ouvir a tua palavra. Colocamos nas suas mãos cada equipamento, cada pessoa que está trabalhando para que esse culto ocorra, para que o Senhor possa estar olhando nos nossos corações e que possamos entregar a ti, cultuar o Senhor de todo o coração, um coração limpo, um coração santo, ó Deus. Entregamos nas suas mãos este momento e pedimos que o Senhor abençoe a nossa igreja, que está aqui hoje, nessa noite, que está em casa nos assistindo. Abençoa, Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá. Boa noite. Não, tá muito fraquinho. Eu sei que vocês estão de máscara e tudo, né? É meio difícil de ouvir, mas eu vou tentar mais uma vez. Boa noite. Aí, melhorou, mesmo de máscara, hein? É muito bom, né, a gente poder estar aqui na casa do nosso Deus, né, para poder louvar e engrandecer o nome dele. E é maravilhoso, né, ver que você reservou esse tempo, né, que separou esse tempo para estar aqui. Aí você que está em casa também separou esse tempo para estar conectado aí, né? E a primeira música que a gente vai estar cantando fala justamente sobre isso, né? De como é precioso, como é bom a gente poder estar juntos, né? A gente poder louvar juntos, a gente poder caminhar juntos, né? Aprender juntos e também passar pelas dificuldades juntos, né? Então estamos passando aí por um ano bem atípico, né, de tudo que já vivemos, e em alguns momentos nos foi tirado até, né, o contato, né, presencial aí, né, com cada um de vocês. E não sei de vocês, mas de mim, assim, a gente sentiu uma falta muito grande. Ainda sente falta das células, sente falta do contato com o pessoal, de caminhar juntos, de aprender, né, mais a palavra juntos. E isso foi nos tirado. Mas hoje Deus nos deu essa oportunidade de estarmos aqui. E como é precioso, né, estar bem junto a vocês e juntos, né, andarmos com Jesus. Queria que você se levantasse, hein? Normalmente a gente se abraçaria nessa música, né? Mas agora não está sendo possível, né? Mas você pode olhar aí para o seu irmão aí e declarar isso a ele, amém? Como é precioso, irmão, estar bem junto a ti e juntos lado a lado andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue do Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra
nosso Pai, somos um no amor de Jesus. Como é precioso, irmão, estar bem junto a Ti e juntos lado a lado, andarmos com Jesus e expressarmos o amor que um dia Ele nos deu pelo sangue no Calvário. Sua vida trouxe a nós a aliança do Senhor. Eu tenho com você, não existem mais barreiras em meu ser. Eu sou livre pra te amar, pra te aceitar e para te pedir. Perdoa-me, irmão. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Eu sou um com você no amor do nosso Pai. Somos um no amor de Jesus. Somos um no amor de Jesus. Amém? Que essa unidade nunca venha nos faltar, por mais que algumas coisas venham nos separar, que uma pandemia venha tentar nos afastar um pouquinho, né, que a gente continue sendo um, mesmo no amor de Jesus, e que a gente continue a andar com Ele. Amém? A próxima música que a gente vai estar cantando é Tu És Santo, e eu gosto muito da parte... Coloca aqui. Desculpa. Eu gosto muito da parte que as mulheres cantam, né? E fala sobre algumas qualidades, né, do nosso Senhor Jesus, e fala que Ele está vivo, e Ele está vivo, e é por isso que eu e você estamos aqui. E é um Deus santo, santo e poderoso. Vamos louvar? Bater palma? Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo Eu te sigo, e eu te ouço eu te ouço para sempre. para sempre. Te amarei. Te amarei. Ele é o Eu Deus Senhor, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Pai de amor, poderoso Deus. É o Emmanuel, é o grande eu sou. Diante Ele é o dele eu que me me prostro. salvou. Ele Eu vive canto, está, Ele me ressurgiu, sempre reinará, Ele sempre existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Salvador e Messias, é vivo pra mim. Príncipe da paz, só por Ele eu viverei. Tu és santo, Tu és santo, poderoso, poderoso, Tu és digno Tu és digno de adoração. de adoração. Eu te sigo Eu te sigo, e eu te ouço eu te ouço para sempre. para
existiu. Ele é o Alfa, o Ômega, o início e o fim. Diante dele, Messias é vivo pra mim. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. Príncipe da paz, só por ele eu viverei. amém? Que eu e você realmente vivamos somente, né, para o Senhor. A próxima música que a gente vai cantar foi até engraçado. Estava tentando lembrar da música. E eu, segundo a Pâmela, eu sou uma pessoa um pouco ansiosa, né? Mas é só um pouquinho, né? Não é muito não. Eu tenho tentado, né, esperar no Senhor, tenho lutado, né, contra a minha ansiedade, mas eu sou um pouquinho ansioso. E eu conseguia lembrar dessa música só pelo ansioso espero. E daí fiquei, né? E eu falei, Pâmela, como é que começa essa música? E eu cantando, e só cantava essa parte. Nem a Pâmela conseguia lembrar como é que começava a música que eu queria escolher. Agora eu atrapalhei ela. Não, foi a minha ansiedade que atrapalhou nós dois. E daí não só em casa, né? Chegamos aqui no ensaio aqui e eu ia cantar Anjos Cantando, cantava, eu queria puxar ansioso. Eu falei, calma, mas que coisa, que ansiedade é essa, né? Mas pensando, né, na letra dessa música, né? Ansioso espero a sua volta. Que eu e você, que a gente esteja realmente preparado. E talvez essa seja uma ansiedade boa, algo que eu e você buscamos dia após dia, né? O encontro com Cristo. E se eu estiver ansioso para que Ele volte, eu devo estar preparado para que Ele volte. Então, que a gente possa estar pensando, né, e analisando sobre a nossa vida. Como eu estou? Será que eu posso estar ansioso para que o Senhor volte? Estou preparado? Do que Estás assentado no trono, sempre reinando, soberano. Anjos cantando, homens louvando. Sua volta, o grande dia em que tu virás. Então subiremos, contigo estaremos para sempre. Senhor
Queria ter uma palavra para vocês. Mas eu vou conseguir ler aqui. Fica em Romanos 14. Sete. Pois nenhum de vós vive apenas para si, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor, e se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, pertenceremos ao Senhor. Por essa razão, Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor de vivos e de mortos. Portanto, você, por que julga seu irmão? E por que despreza o seu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus, porque está escrito: por mim mesmo jurei, diz o Senhor, diante de mim todo joelho se dobrará, e toda língua confessará que eu sou Deus. Assim, cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Portanto, deixamos de julgar uns aos outros. Em vez disso, façamos o propósito de não colocar pedra de tropeço ou obstáculo no caminho do irmão. Aqui ele diz, eu queria, a música que a gente vai cantar, vai enfatizar, que todo joelho e toda língua confessará. Só Ele é o Senhor. E para que eu e você estivéssemos aqui, Ele abriu mão da sua glória, Ele abriu mão de todo o seu poder. Ele se transformou em homem, como eu e você. Sofreu, viveu aqui nessa terra e morreu por mim e por você. E ele fala que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. E como nós queremos aqui, como eu quero, como essa igreja quer, que você tenha um encontro verdadeiro com Cristo, para que você faça valer a pena todo esse sacrifício que Ele fez por mim e por você. E aqui fala também sobre algumas qualidades do Senhor. Deus forte, poderoso, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Que eu e você faça valer a pena todo esse sacrifício. Que eu e você aceite e viva para Ele, somente para Ele. Abriu mão da sua glória e semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou e a si mesmo se humilhou. Como um filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu o nome sobre todo nome no céu e na terra e debaixo da terra.
vão da sua glória. E semelhante a um homem se esvaziou, servo tornou, e a si mesmo se humilhou, e como filho obedeceu até a morte, morte de cruz. Mas o grande Deus, o nosso Pai, o exaltou e lhe deu um nome que é sobre todo nome do céu e da terra e debaixo da terra, ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Jesus, nome sobre todo nome, nome sobre todo nome. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Poderoso, 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 Ele é poderoso, 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 Ele é Seu nome é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da Senhor, nós te louvamos e te agradecemos, Pai, porque, Senhor, você é um Deus tão poderoso. Mesmo assim, o Senhor decidiu vir aqui a esse mundo, mandar o seu Filho para morrer em nosso lugar, para morrer em meu lugar. Levou o meu fardo, que é pesado, colocou sobre os seus ombros e levou. Se estamos aqui nessa noite, Pai, é porque o Senhor tem
derramado tantas bênçãos sobre as nossas vidas sem a gente merecer. Não merecemos que o Senhor mandou o seu Filho, mas o Senhor, com uma graça insondável, com um amor infinito, um amor incondicional, o Senhor mandou o seu Filho para morrer por mim, por meus irmãos, por essa igreja, por essa comunidade, por este mundo. O Senhor amou o mundo primeiro. Louvamos o Senhor com tanto poder, com tanta glória. Mesmo assim, o Senhor se despiu de tudo isso para ser homem como eu, viver aqui nessa terra, me provar que é possível viver como Cristo viveu. O Senhor é a prova viva de que é possível. Louvamos o Senhor pelo exemplo que o Senhor nos deixou aqui nessa terra. E queremos, Pai, dia após dia aprender mais da Tua palavra, Senhor, e caminhar como o Senhor caminhou. Não somente com o Senhor, mas como o Senhor caminhou. Queremos seguir o Senhor, queremos ser uma testemunha viva do Teu Evangelho aqui, Pai, para que as pessoas, ao olhar para nós, vejam o Senhor e não somente nós, mas que vejam a transformação que só o Senhor pode fazer, Pai, nas nossas vidas. Que as pessoas que ainda não Te conhecem vejam o Senhor, vejam brilhar a Sua glória, Pai, através da minha vida, através da vida dessa igreja, através da vida dos meus irmãos aqui, Senhor. Que o Senhor seja glorificado, e não para que venha me gloriar, porque sou servo do Senhor, mas para Sua glória, somente Sua glória, para que o Senhor seja conhecido e glorificado. É isso que pedimos, Pai, e é por isso que estamos aqui, Pai. Em nome de Jesus, amém. Podemos nos assentar. Como é bom louvar a esse Deus. Eu quero pedir perdão para os irmãos pelo volume da bateria, mas é que é a última música. Desculpa, mas não tem como, né? Eu gostaria que o Mateus, alguém aqui, colocasse a letra da música aqui para mim, por gentileza. Bem no refrão. Morre um pouquinho, mas aparece Jesus sobre todo o nome. Pode seguir, por favor. Maravilhoso. Lembra do versículo que eu li no início? Maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. O Josué falou muito sobre a ansiedade que ele sente, né? O coração do homem, ele é muito enganoso. E a gente cai nessa armadilha, querendo ou não. Mas o que eu queria deixar para você nessa noite, meu irmão, você que está aqui, você que está lá na sua casa, que vai assistir no YouTube daqui 2, 3 dias, é que é tudo sobre Jesus. Tudo que acontece nesta terra, que já aconteceu, é para a glória do nosso Deus. Não convém a gente ficar ansioso. A gente fica, eu sei, né? Conheço um cara aí que ele fica se arranhando assim, ó. A gente fica ansioso. Mas é tudo sobre Jesus. Seja o sangue nos umbrais da porta, seja a serpente levantada no deserto, seja 4 pedras, 5 pedras numa funda, seja numa cruz no Calvário. É tudo sobre Jesus. A palavra de Deus nos mostra e nos prova isso. Amém? Eu queria estar passando um recadinho só, né? Vou ampliar para 2 aqui. Nós vamos ter alfajor no final do culto. Alfajor. Quem aqui está com a glicemia baixa, pode comprar, né? Esse não te dá diabetes, não engorda. Não, quem engorda é você que come, né? Pode comprar R$3, né? Está lá na entrada, o recadinho. Nós demos outro nome, né? O pessoal conhece por alfajor, a gente deu o alfasom, que é para ajudar
a normalizar a nossa situação aqui no som. Então você que vai estar comprando, saiba que você vai estar colaborando para a melhora do nosso som aqui da igreja, né? Nós temos os nossos cultos todas as quartas-feiras, culto de oração às 20 horas, nossos cultos no domingo pela manhã às 10 horas e esse às 18 horas, né? E eu gostaria de saudar aqueles que estão nos visitando. Me passaram a colinha aqui de 3 nomes: Rudinei e Fernanda. Acho que são vocês ali, pela descrição que o Edson passou. O Edson está lá em cima, ó. Sejam bem-vindos. Não vai precisar ficar em pé, né? A igreja consegue ver eles ali numa boa. Primeira vez que vocês vêm aqui? Primeira vez? O pessoal não sei se tem ali, ou já passaram um presentinho, né? Que bom. E o Marcelo. Marcelo, seja bem-vindo. Rudinei e Fernanda, sejam bem-vindos. Que Deus abençoe a vida de vocês. Através de tudo isso que nós estamos cantando, tudo isso que vai ser pregado. Amém? Mais alguém não, né? Aqui todo mundo é conhecido. Lá em cima mais ainda. Beleza. As crianças já estão... Já subiram, já foram. Tem professor? Tem professora. Professora Cris. Então as crianças... Os juniores eu acho que ficam aqui hoje. Cadê a... Sobem? Os juniores também sobem. E nós temos o privilégio de ficarmos aqui, ouvirmos o pastor Joel. Queria convidar o pastor Joel neste momento. Deixa eu só passar aqui. Boa noite, gente. Muito bom estarmos aqui. Abre a sua Bíblia. 1 João, capítulo 2, verso 7. 1 João, capítulo 2, versículo 7. João vai encerrar esse primeiro tema que ele desenvolve, que ele começou no capítulo 1, versículo 5. E nesses últimos versículos, do 7 ao 11, então ele vai concluir, vai aplicar, vai colocar as implicações do que ele vinha desenvolvendo, de todo o seu pensamento, daquilo que estava acontecendo aos seus leitores. Vamos ler 1 João, capítulo 2, versículos 7 e 8. Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual desde o princípio tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Amados, João tem essa maneira característica de se dirigir aos seus leitores. Pelo menos 5 vezes ele vai usar essa expressão. Outra expressão comum na carta é filhinhos, uma expressão de grande ternura. Mas o povo de Deus é um povo amado. É a forma amorosa, demonstra o cuidado afetivo que João tem. Ele não está apenas preocupado em ensinar e esclarecer algumas coisas que estavam acontecendo ali naquela comunidade para a qual ele está escrevendo,
Mas ele está falando que aquele povo era um povo amado. O povo cristão é um povo amado e amável. Ainda que por vezes as suas palavras vão parecer duras, contundentes, mas ele vai procurar expressar, como Paulo nos diz, a verdade em amor àqueles irmãos, aos seus leitores. Se você prestou atenção, parece que João está meio perdido. Não vos escrevo um mandamento novo. E no versículo 8 ele fala, vos escrevo um mandamento novo. Tudo bem, ele devia estar em torno dos seus 85 anos, foi a época presumida que ele escreveu, pelo menos uns 60 anos depois da ressurreição. João já está com idade. Não, João não está a lelé da cuca. Apesar da sua idade bem avançada, ele sabe muito bem o que está escrevendo. Não vos escrevo um mandamento novo, senão um mandamento antigo, o qual desde o princípio tivesses. João, então, vai conduzir os seus leitores daquele princípio geral que ele falou um pouquinho antes. Nisso sabemos que conhecemos a Deus. Aquele que diz que conhece a Deus deve guardar os mandamentos. E João, então, vai passar desse mandamento geral, desse princípio geral, para a vida cristã, e ele vai focalizar num mandamento especificamente. Ele construiu todo esse pensamento para chegar nesse ponto. O que João está dizendo, olha, o que vou falar para vocês, não é nenhuma novidade, porque desde o início, e essa é uma expressão desde o princípio, é uma expressão que ocorre 9 vezes na carta de João. Eu vos escrevo, eu não vos escrevo, é quase como uma assinatura. Eu vos escrevi e assim por diante, ali do versículo 12 ao 17, até o 14, do 12 ao 14, ele vai falar pelo menos 6 vezes, ele vai usar essa expressão. Eu estou escrevendo para vocês esse mandamento, vocês ouviram logo no início da jornada, quando vocês se converteram, quando vocês começaram a caminhar com Jesus. É esse mandamento. Esse é um mandamento antigo, ele já tinha ouvido há 60 anos atrás. Jesus falou, ame-se uns aos outros, como eu vos amei. Vocês devem se amar uns aos outros. Nisso saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem. Então, era um mandamento antigo. Quando Jesus disse, novo mandamento vos dou, a novidade naquele mandamento está numa expressão bem no meio, onde ele diz, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Porque essa ordenança, ela já constava da lei de Moisés. E Moisés viveu 1500 anos antes de Jesus. Lá em Levíticos está escrito assim, não procurem vingança, nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas ame a cada um o seu próximo como a si mesmo. Mas Jesus agora, quando está falando aos seus discípulos, ele diz, como eu vos amei. Jesus vai elevar as implicações e as demandas desse mandamento que Deus já havia dado para o seu povo há muitos anos atrás. Ele falou assim, se vocês obedecerem meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ele relaciona o amor a Deus com a obediência aos mandamentos. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Ou então ele diz, amem os seus inimigos e orai pelo que vos perseguem. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento. Ame o seu próximo como a si mesmo. Cristo morreu, Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Vocês ouviram isso desde o princípio. E ele mesmo nos explica, se você virar a página, em 1 João 3,23, ora, o seu mandamento é este, que creiais em o nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros segundo o mandamento que ele nos ordenou. Nessa carta, então, João vai se referir algumas vezes a o mandamento, não aos mandamentos, mas especificamente a esse mandamento. Todavia,
na tua versão. Essa palavra, mas eu quero dizer algo mais sobre isso. Eu quero dizer, eu vos escrevo um novo mandamento. Puxa vida, eu não vos escrevo um novo mandamento, agora estou escrevendo um novo mandamento. Mas a ideia é que ele está acrescentando uma compreensão, uma ampliação desse mandamento. Observe o que ele disse ali, ó. Vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vocês. Vocês quem? Aos leitores ao qual ele está se dirigindo. Por outro lado, meus leitores, eu quero acrescentar algo. Qual é o sentido, então, que João vai dar? Qual é a ideia desse novo mandamento que ele encontra aqui? Que é verdadeiro nele e em vós. A palavra verdadeiro aqui significa algo que é genuíno e é real. Não é uma coisa assim filosófica, romântica. Mas esse novo mandamento é verdadeiro. Ele existe, ele é real, tanto em Jesus como em vocês. Esse mandamento do amor, ele ganha uma realização genuína em vocês, assim como foi em Jesus. Assim como ele foi evidente em Jesus, agora em vocês ele também vai ser real, ele vai ser verdadeiro. Então, o que João está dizendo, aquele mandamento não foi somente para os discípulos que ouviram há 60 anos atrás, mas agora, desde que vocês começaram a dizer, ele é real, ele é verdadeiro na vida de vocês. Agora isso vai se evidenciar dessa nova maneira na vida de vocês. E a referência é como Jesus fez. Como eu vos amei. Assim, o que João está querendo dizer aqui, esse mandamento, ele é tanto antigo, como ele é novo também. Ele é antigo porque foi ensinado há muito tempo por Jesus, foi ensinado até lá na lei de Moisés, mas ele é novo na medida em que ele se torna real e verdadeiro na vida daquelas pessoas a qual ele está se dirigindo, aos amados irmãos daquela igreja, daquela comunidade. Por quê? O que está acontecendo? Eu vou repetir. Havia falsos ensinos que estavam ali circundando aquela comunidade a qual João pastoreia, a qual ele cuida, ele os chama de filhinhos e amados. Então João está escrevendo, há muito burburinho ao redor. Por isso, se você observou, desde o versículo 6, por 3 vezes, 1:6, 1:8 e 1:10, ele fala assim, se dissermos que. Então João vai elaborar e, você está fazendo essa afirmação, de que maneira é verdadeira? Depois, nos 2:4, 2:6 e 2:9, ele vai dizer, aquele que diz, há algumas alegações que estavam sendo feitas, e João então está avaliando, está observando aquelas afirmações que aquelas pessoas estavam vendo, e havia algumas pretensões erradas. O pessoal dizia, nós não temos pecado, nós não temos cometido pecado, o que é isso? Então João vai mostrar esses falsos ensinos e ele vai continuar dizendo aqui, fazendo isso. Aquilo que é verdadeiro nele e em vós. Havia esses falsos ensinos. Porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. João está, quando ele fala esse porquê, ele está dando uma explicação. Que aquele mandamento, sendo verdadeiro em Jesus e na vida deles, estava dissipando as trevas. Trevas aqui, ela tem muitos sentidos, mas nesse contexto aqui, significa aquele domínio, aquele poder, aquele governo presente no mundo. E aquele mandamento, sendo verdadeiro em Jesus, estava dissipando, estava diminuindo, atacando, quebrando, dissolvendo esse poder que domina e controla o mundo. Você observa o que João está dizendo.
prática daquele mandamento estava quebrando esse domínio no qual o mundo está imerso. Que coisa extraordinária, não? Esse poder, o domínio, a influência, a ação, está perdendo a sua força, seu vigor, porque esse novo mandamento que é verdadeiro nele, em Jesus, e em vocês também. As trevas estão se dissipando, na medida então que os leitores daquela carta obedecem, na prática, o novo mandamento. Aquilo que acontece no viver diário, as trevas vão desaparecendo e dissipando. Não é sem razão que Provérbios 4,18, o sábio disse: mas a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. O domínio das trevas estão perdendo o seu espaço, a sua influência. Que coisa extraordinária. E ele conclui esse versículo dizendo: e a verdadeira luz já está brilhando, já brilha. A palavra verdadeira aqui, verdadeira como lemos ali no versículo, nesse mesmo versículo, né? Aquilo que é verdadeiro nele, em vós, e a verdadeira, são palavras semelhantes. Elas têm exatamente essa ideia de algo que é real, algo que é completo. Ele está dizendo aqui que é uma referência à pessoa do Senhor Jesus. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Quem me segue, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Acerca de quem João estava falando? De Jesus. Ele é essa verdadeira luz definitiva, a plena e perfeita revelação de Deus. A perfeita luz de Deus já brilha, e essa palavra já é muito importante aqui, porque ela está dizendo que é algo presente e permanente. A luz já está brilhando. Essa condição de se viver na luz, como ele vem desenvolvendo nessa sessão, é reafirmada. Todo cristão já pode andar na luz. É uma condição real, existente, de poder andar na luz de Deus, andar na direção que Ele dá para a eternidade, para tratar dos pecados. Veja o que ele falou um pouquinho antes, né? No versículo 7, se porém andarmos na luz, como Ele está na luz, mantemos comunhão dos outros. E como é que termina? E o sangue de Cristo nos purifica de todo pecado. É porque a luz, verdadeira luz, já brilha. E então ele vai mostrar como o pecado deve ser tratado na nossa vida. A verdadeira luz já está brilhando. E podemos conhecer a Deus e a sua vontade. Então João faz uma transição para concluir essa sessão, que ele começou no versículo 1:5. Ali ele fez uma declaração geral. Vamos voltar lá para relembrar. Capítulo 1, versículo 1. Deus é luz, e nele não há treva nenhuma. E então ele começa a elaborar o seu pensamento. Se dissermos que mantemos comunhão com eles, mas andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão. E observe que a gente esperaria, né? Mantemos comunhão com Deus. Mas João não diz isso. Mantemos comunhão uns com os outros. Porque na mente de João, comunhão com Deus é comunhão uns com os outros. Só existe comunhão. Não existe uma comunhão com Deus e uma comunhão entre nós. Existe apenas comunhão. João então foi elaborando. Logo em seguida ele falou, né, quando ele falou, e o sangue de Cristo nos purifica de todo o pecado, até o finalzinho do 2:2, ele falou como se trata do pecado, quando se anda na luz, e havia ali algumas ideias absurdas.
o pecado agora não toca mais na minha vida, não importa o que eu faço com o meu corpo, o meu espírito está elevado, está salvo. Então o que eu fizer com o corpo era essa mentalidade do grego, da filosofia grega, que dominava o conhecimento naqueles dias, e eles tinham comportamentos completamente devassos, estranhos, promíscuos, de imoralidade, porque eles achavam que o espírito não era tocado por essas casas, e esse pensamento estava no meio da igreja. Logo em seguida, se dissermos que não temos cometido o pecado, agora não importa mais, eu sou salvo, e assim por diante. João mostra como o pecado deve ser tratado. Logo em seguida, podemos saber que conhecemos a Deus. Eles falavam, não, as pessoas diziam, não, eu conheço a Deus, eu tenho... é? João diz que conhecemos a Deus se guardamos os mandamentos. E quem guarda a palavra é aperfeiçoado no amor. Há uma relação entre conhecer a Deus, obedecer a Deus e ser aperfeiçoado. O amor atingir a sua maturidade. Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse também deve andar como ele andou. Isso está no versículo 6. Observe então que João está construindo esse pensamento. Deus é luz e nele não há treva nenhuma. Você diz que tem comunhão com ele? Você tem que andar na luz. Aí você mantém comunhão. Porque Deus está na luz e você mantém comunhão. Você tem pecado, mas se você precisa confessar os pecados. Você não tem cometido pecado? Cristo é a propiciação pelos pecados. Você conhece a Deus? Então guarda os mandamentos. E João então vai dizer e vai mostrar como é que isso se dá na realidade, na vida da igreja daquela comunidade. Vamos ler? Versículo 9. Aquele que diz, é a 6ª vez que João usa essa expressão. Presta atenção. Veja o que estão dizendo aí. E ele então vai avaliar, vai constatar a veracidade desse fato ou não. Vamos ver a mídia lá, Mateus. Bem lá mais para o final. Isso, beleza, é esse mesmo lá. É onde nós estamos. Aquele que diz estar na luz. Pode colocar isso. Observe, o mesmo aconteceu naquelas expressões do capítulo 1, se dissermos que mais ou menos tem aquela estrutura. Há uma alegação, aquele que diz, eu estou na luz. O que significa isso? Aquele que diz, eu estou na luz. Estar em. João usou essa expressão já algumas vezes. Ele disse, por exemplo, ele falou assim, Deus é luz, e no versículo 7, Deus está na luz. No finalzinho do versículo 5, nisso sabemos que estamos nele. Estar em significa estar num ambiente, numa determinada condição. Deus é luz, Deus está na luz, estamos nele, permanecemos nele. Observe que essas expressões, como João disse um pouquinho antes, se andamos na luz, mantemos comunhão uns com os outros. João está mostrando que conhecer a Deus é obedecer os mandamentos e a pessoa é aperfeiçoada no amor. Ela diz que está nele, então deve permanecer nele. E esse permanecer nele, vimos semana passada, esse também deve andar como ele andou. Você diz que permanece, você tem comunhão com Deus? Como é que você prova isso? Vivendo na obrigação, essa palavra é muito importante aqui, tem a obrigação, a responsabilidade de viver como Jesus.
Essa pessoa permanece nele, ela tem comunhão. Então, essas expressões denotam um relacionamento próximo, íntimo, alguém que está sob a influência. A gente usa isso muito no nosso dia a dia, né? Como é que a gente fala? Quem está na chuva? Como é que a gente fala? É para se molhar, não é assim? Quem está na chuva. Ou seja, nós recebemos os impactos e as consequências de estar numa determinada condição, num determinado ambiente. Quem está na chuva é para se molhar. E assim o texto está dizendo, Deus está na luz, estamos em Deus, ou seja, estamos naquele ambiente em que sofremos a influência, a ação próxima, transformadora, em que vive na luz. Deus é luz e Ele está na luz. Ali você então, nessa condição, você é influenciado, você tem comunhão com Deus. Mas só que aquele pessoal que falava, né? Eu estou na luz. Não tenho cometido pecado. Eu sou uma pessoa. Eles se achavam pessoas iluminadas. João, de alguma maneira, está usando muito a terminologia daqueles falsos ensinos. E porque eles achavam que eles tinham acesso a determinados conhecimentos sobre Deus que os tornavam uma elite, um grupo à parte. E eles desprezavam os demais. Esse pessoal não vai entender, eles não vão chegar a esse entendimento. Eles eram intelectualizados, filosóficos, iluminados, e de alguma maneira estavam criando muita separação e quebrando a comunhão dentro da igreja. E João então está ensinando e mostrando aos seus leitores que aquilo que eles estavam ouvindo, aquilo que as pessoas estavam dizendo, não tinha verdade nenhuma. Tanto é que ele fala assim várias vezes, né? Se dissermos que mantemos comunhão, mentimos e não praticamos a verdade. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos e a verdade não está em nós. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos a Deus mentiroso. Versículo 2:4, aqui ele diz que conhece e não guarda os mandamentos, é mentiroso. Por isso ele está falando aqui, a verdadeira luz já brilha. Essa verdade é tanto em Jesus quanto em vocês. João está destacando, e ele faz muito esse jogo, verdade e mentira. Aqui também agora, luz e trevas, amor e ódio. Estar na luz. Aquele que diz estar na luz, João ia dizer que era algo completamente diferente do que eles imaginavam. Não era, e ele está escrevendo aqueles irmãos, olha, não é nada disso que eles estão falando. Estar na luz é outra coisa. Qual era a realidade? Você diz que está na luz, mas há uma realidade terrível. E odeia, você diz que está na luz, e odeia o seu irmão. Eu vi uma definição, eu peguei da Wikipédia, diz assim: o ódio também é chamado de execração, raiva, rancor e ira, um sentimento intenso de raiva e aversão. Também de antipatia, aversão, desgosto, rancor, inimizade ou repulsa contra uma pessoa ou contra algo. Algo que você quer evitar, destruir. Mas João não está falando desse tipo de ódio, desse sentimento, dessa ira de alguém que tem ódio no coração. João vai desmascarar aquela alegação de alguém que está na luz, mas tem ódio no coração. Mas que ódios são essas? João já definiu que ter comunhão e trevas são coisas impensáveis. É uma contradição de termos, é uma grande mentira. Se, porém, andarmos na luz como Ele está na luz, mantemos comunhão. Isso que ele afirmou. Mas eu vejo o versículo 6. Se dissermos que mantemos comunhão e andamos nas trevas,
mentimos e não há verdade em nós. Ou seja, você não pode unir na mesma frase, eu estou na luz de Deus, e odiar o irmão. Isso não existe, é algo impensável. João então está atacando uma segregação, uma marginalização que estava sendo promovida contra alguns irmãos, principalmente aqueles que estavam debaixo do cuidado de João, e contra João mesmo, desse grupo que pretensamente se achavam conhecedores de Deus, que pertenciam a uma elite religiosa superior, mais iluminada. Eles não odiavam todas as pessoas, mas estavam odiando principalmente aquele grupo que João está pastoreando e cuidando. E João então, ele vai mostrar, afinal de contas, que ódio é esse. Ódio é uma palavra muito pesada. Mas como vemos, João, ele não usa ele não usa a penumbra, o crepúsculo. Luz, trevas. Amor, ódio. Verdade, mentira. Não há um meio termo. Aquele que diz que está na luz, ou seja, ele acha que está vivendo num ambiente sob a influência da luz, porque Deus é luz e Deus está na luz, é o que ele diz no começo. Você faz essa afirmação e odeia o seu irmão, qual é o resultado disso? Qual é a prova? Próxima lá, Mateus. Isso, obrigado. Até agora estar nas trevas. A ideia é a mesma. Estar na luz é viver numa condição que está sob a influência, a direção e o governo da luz. Estar nas trevas é viver sob a influência, a direção de alguém que está nas trevas. Seus princípios, seus valores demonstram um relacionamento íntimo com essa condição, esse ambiente pecaminoso. Mas o que João, afinal de contas, se não é esse sentimento, essa raiva, essa amargura, de que maneira eles estão odiando os irmãos? E por que eles odeiam irmãos? Vejam, não é porque eles odeiam que estão nas trevas. É o contrário. Porque estão nas trevas, por isso odeiam. Da mesma maneira, João vem mostrando que aquele que ama, por que ele ama? Porque ele está na luz, porque ele permanece na luz. Por isso ele ama os irmãos. Ainda está nas trevas. O que será que João quer dizer com tudo isso? Vamos para o 2:10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz e nele não há nenhum tropeço. Quando a pessoa ama o irmão, ele permanece na luz. João já disse ali, a verdadeira luz já brilha. Esse mandamento, esse novo mandamento é verdadeiro nele e em vocês. Aquele que, ele falou ali no versículo 2:5, aquele que obedece a palavra, nele verdadeiramente o amor de Deus tem sido, o amor por Deus foi aperfeiçoado, ganha a sua plenitude, a sua maturidade. Então, permanecer na luz é a segunda, essa palavra, lembra que eu falei semana passada? Ela ocorre, se eu não me engano, são 21 vezes. Essa é a segunda vez que ela acontece na carta. É uma palavra muito importante. Marque ela, né? Pinte colorido lá na sua Bíblia, permanecer. Ela ocorre muitas vezes, você vai notar que ele vai fazer essa conexão entre permanecer nele, entre conhecer a Deus e amar. Essas três palavras dominam a primeira carta de João.
E são elas que estabelecem e mostram o que é a comunhão cristã. É conhecer a Deus, é permanecer em Cristo e é amar. E ele vai explicar o que isso significa, e aqui ele começa, ele está mostrando para nós o que significa aquele que ama o seu irmão. Então, por que ele ama o seu irmão? Porque ele permanece na luz. Deus é luz e Deus está na luz. Então, quer dizer, ele está sob a influência de Deus, ele está sob o comando de Deus. Se, porém, andarmos na luz, temos comunhão uns com os outros. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz. E João definiu claramente que aquele que está na luz, ele mantém comunhão uns com os outros. A comunhão é uma realidade que ocorre sob a luz de Deus, sob a ação de Deus, pelo comando, domínio. É Ele que determina e define e sustenta a comunhão. Aquele que ama permanece na luz, e aquele que está na luz mantém comunhão uns com os outros. Portanto, o que significa odiar o irmão? Pode falar, Cláudia. Não falou nada? Quem que falou aí? Pan. Eu pensei que foi a Cláudia. Fala mais alto. Aham. O ódio é andar nas trevas. O amor é andar na luz, certo? E quem anda na luz? Não. Vamos lá. Aquele que odeia está nas trevas. Aquele que ama anda na luz. E quem anda na luz? Oi? Calma, já chegamos lá. João 1,7. Quem anda na luz, como Deus está na luz, mantém comunhão. Odeia, estou em trevas. Aquele que ama, está na luz. Quem está na luz, tem comunhão. Quem odeia e está nas trevas, conclusão, ele não tem comunhão. Comunhão implica amar o irmão. Porque foi esse o pensamento que João elaborou. Nisso sabemos que o temos conhecido. Aquele que diz que conhece a Deus, guarda os mandamentos. Aquele que diz que está nele, esse também deve andar como Jesus andou. Como é que Jesus obedeceu os mandamentos? Eu os amei, e esse novo mandamento eu vos dou, que vocês amem uns aos outros como eu vos amei. A referência, a implicação, o referencial é como Jesus fez. Odiar significa rejeitar, pôr de lado a comunhão. Comunhão implica amar ao irmão. Ela acontece sob a luz de Deus, sobre o comando de Deus. Ele reafirma o versículo. Antes disso, como é que termina ali, ó? E nele não há nenhum tropeço. Em algumas versões, pode ser que esteja ali a palavra escândalo. Sempre que a gente estuda a palavra de Deus, a gente tem que tomar um princípio, um cuidado. Muitas vezes nós pegamos uma palavra
e vamos procurar no dicionário em português o seu significado. Ajuda, mas algumas vezes pode atrapalhar. Por quê? Porque a palavra escândalo aqui, ou pedra de tropeço, ela tem um certo significado nos dias de Jesus. E é esse significado que domina e orienta a maneira como eu entendo o versículo. E não o significado que eu tenho hoje. Então nós temos que tomar bastante cuidado de não se apropriar de um significado atual, contemporâneo, e projetar num significado lá nos dias de Jesus, de Paulo, ou nos dias de Moisés. Às vezes, uma certa palavra nos dias de Moisés, ela tem um significado totalmente diferente nos dias de João e completamente diferente nos nossos dias. E então você faz uma mistura, né? E há mais confusão do que clareza. A palavra escândalo, ou pedra de tropeço, ela ocorre 15 vezes no Novo Testamento em diversos contextos. Às vezes positivo, às vezes negativo. Jesus foi falado, Jesus é uma pedra de tropeço. Lá em Coríntios, né, está escrito assim. Deixa eu ver se eu marquei esse versículo. Não marquei. Mas estava lá, a pregação do Evangelho é escândalo para o judeu. Não, é escândalo para o judeu e loucura ou o contrário? Me ajudem aí. Né? Essa palavra foi usada com referência a Jesus. Mas Jesus também, certa vez, Pedro foi falar, não, Senhor, que é isso? Né? Isso não vai acontecer com o Senhor. Arreda-te de mim, Satanás, porque você para mim é pedra de tropeço. Então o contexto acaba definindo qual é o significado. Mas essa palavra escândalo tem um sentido geral e básico que norteia todas os seus significados. É uma ação que de alguma maneira causa dano para o outro. Mas o seu contexto, a maneira como ela é usada nas Escrituras, é que vai determinar se é algo positivo ou não. O Joso mesmo leu agora o texto de Romanos 14, né? Que falava sobre tropeço, pedra de tropeço. Já é um outro contexto ali do relacionamento, né, entre irmãos. Então, a palavra escândalo aqui, ela não tem ideia, né, daquela coisa, aquela coisa escandalosa, surpreendente, o que chama atenção, impensada. Não tem essa ideia aqui. O texto está dizendo, e nele não há nenhum tropeço. E nisto não há nenhum tropeço. No que não há nenhum tropeço? Aquele que ama o irmão permanece na luz. Então, essa condição da pessoa que permanece, está sob o comando e o efeito e o controle da luz, e ele ama o irmão, nessa condição não há tropeço, não há escândalo, não há algo que realmente faça a pessoa tropeçar, não há algo que realmente vai prejudicar o outro, não é algo que vai trazer ofensa, é uma condição de bênção, de clareza. Porque é assim que devemos viver. Permanecer na luz não é conduzir o irmão ao pecado, mas sim tratar do pecado, como João definiu ali no capítulo 1. Se confessarmos nossos pecados, andar na luz não implica num perfeccionismo, né? O pecado vai acontecer, mas ele tem que ser tratado. E João foi mostrando as bases do porquê o pecado pode e deve ser tratado. E quando se permanece na luz, então, não há escândalo, não há. Aquele que ama o irmão, ele permanece na luz. E essa condição de vida, não há tropeço. Não leva o outro a abandonar a fé. O evangelho não é envergonhado. Não levamos o outro a pecar, a se desviar ou desanimar. Você não precisa viver uma vida contraditória ou hipócrita. Você está vivendo, permanece na luz. É tudo claro. Aquele que ama, permanece na luz. O amor assim facilita esse caminhar, o viver,
o desenvolvimento da fé, da edificação, no exemplo mútuo, na ajuda mútua, nesse caminho, nesse ambiente, não há tropeço, nisto não há tropeço. Ou nele, naquele irmão que ama, e ele permanece na luz, ele não se torna uma pedra, algo que vai fazer o outro, o irmão, tropeçar. Porque quando andamos na luz de Deus, nós encontramos as resoluções e as soluções de Deus. Porque está ao alcance da nossa vista. Ali está o verdadeiro caminho da vida. Então observe quão importante é essa condição. E a responsabilidade que temos uns para com os outros. Aquele que ama o irmão, ele permanece na luz. Aquele que diz que ama, mas está nas trevas. Aquele que ama e odeia, até agora está nas trevas. E nós vimos que odiar o irmão significa negligenciar, menosprezar a comunhão com a sua igreja. Versículo 11. E ele retoma então o que ele retoma e vai expandir o que falou no versículo 9. Ele repete a primeira parte e expande. Aquele, porém, que odeia a seu irmão está nas trevas. Novamente, ele repete o que falou no versículo 9. Aquele que odeia está nas trevas. Mas agora ele complica. E anda nas trevas. João já usou essa expressão 2 vezes, né? Se, porém, andarmos na luz como ele está na luz, mantemos comunhão. Então, veja só, andar na luz é a condição básica para manter comunhão. Mas aqui ele está dizendo que aquele que odeia anda nas trevas. Um pouquinho ele disse assim, né? Nisso sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece deve também andar como ele andou. Novamente, né? A palavra andar não é aquele jeitão de andar, mas significa conduta, proceder, estilo de vida. Então, a quem está nas trevas, ele comprova o seu viver, como ele está se comportando, quais são as suas práticas. Ele não somente está nas trevas, ou seja, sob a influência desse mundo, dessa condição pecaminosa, mas ele está vivendo, a sua conduta é pecaminosa. É uma condição mais triste e terrível, porque se refere a um estilo de vida. Então, enquanto andar nas trevas determina um comportamento pecaminoso, estar nas trevas significa estar num ambiente pecaminoso que te influencia, que te orienta e que te pressiona, que te domina. O que diz o texto ali? Aquele, porém, que odeia o irmão está nas trevas e anda nas trevas e não sabe para onde vai. Ele fica totalmente perdido. Se Provérbios 4,18 diz, né, que a vereda do justo é como a luz da aurora, Provérbios 4,19 diz assim: mas o caminho dos ímpios é como as densas trevas, nem sequer sabem em que tropeça. Ele não sabe para onde vai. Ele está totalmente alheia de como anda. O mais incrível e triste é que ele pensa que o irmão é pedra de tropeço para ele, porque ele odeia o irmão. Diferentemente daquele que anda na luz. O que João acabou de falar? Aquele que ama permanece na luz e nisso não há pedra de tropeço. Mas aquele que odeia, ele nem sabe para onde vai. Ele não consegue responder aos padrões de Deus. Ele fica insensível ao pecado. Na verdade, ele nem acredita muito que faz algumas coisas erradas, o seu pecado.
Ele desconhece se o caminho que ele está andando é certo ou errado. Na verdade, ele nem se importa, porque para ele não há certo e errado. Ele anda nas trevas, ele está nas trevas. Ela não se apercebe, ela não aceita, ela rejeita fortemente. É uma palavra muito dura. Você está andando nas trevas. Mas por que você diz isso? Você negligencia a comunhão, você não quer saber da comunhão, você não gosta dos relacionamentos da comunhão, você não ama os irmãos, você me odeia. Não, eu não te odeio, eu gosto muito de você. Não, você não gosta, você não me ama. Ela está vivendo em pecado, ela culpa o outro, mas quando se vive na luz, não há tropeço. Mas quando se vive nas trevas, o outro é culpado. Você sente aversão, a pessoa sente aversão, ela se afasta do convívio, dos relacionamentos, porque ela está tão convicta de que não é compreendida, de que não é amada, que não é aceita. Ele está nas trevas. Paulo mesmo falou, né, que luz e trevas não se misturam. Comunhão é algo muito precioso, mas ela não acontece de qualquer maneira. Por isso há muita religiosidade. Podemos às vezes até estar próximos geograficamente, a nossa distância, ainda que a gente tem que manter uma certa distância, né, em tempos de pandemia. Mas a comunhão cristã é algo que acontece sob a luz de Deus. Para alguém que anda na luz de Deus, que guarda os mandamentos de Deus, que tem comunhão com Deus, que vive como Jesus viveu. A comunhão não é um estalar de dedos, mas é uma condição especial e muito preciosa. Ela é tão intensa que está dissipando o poder e o domínio das trevas. A verdadeira luz já brilha. A comunhão cristã é algo poderoso, porque acontece sob os domínios e os comandos de Deus. Por que tudo isso acontece? Novamente há uma conjunção aqui. Por quê? Ele está nas trevas, anda nas trevas, não sabe para onde vai. Agora, porém, por isso ele odeia o irmão. Aquele, porém, que odeia o irmão. Então, esse ódio, esse desprezo pela comunhão, esse desprezo pelos relacionamentos, pela convivência, por estar junto, pelo compromisso, pelo envolvimento de vida. Isso é uma coisa odiosa. Eu não gosto dessas coisas. Por quê? Porque as trevas lhe cegaram os olhos. Jesus disse assim: cegou os seus olhos e endureceu os seus corações para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração. Paulo declara em 2 Coríntios 4,4: o Deus desse século cegou o entendimento dos descrentes para que não vejam a luz do Evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. As trevas anulam essa capacidade de compreensão, de perceber que ela está odiando, de perceber que isso está controlando a sua vida. Ela não percebe. Andar nas trevas, João nos mostra que é uma vida mentirosa, porque a verdade não está ali e ela destrói a comunhão. Nas trevas, o ódio é real, como o amor é real quando se está na luz. A comunhão é uma farsa, ela não existe para alguém que odeia e que está andando e vivendo nas trevas. Há um distanciamento brutal espiritual de alguém que odeia porque está nas trevas, está cego e vive nas trevas, de alguém que permanece na luz e tem comunhão com Deus e vive na luz de Deus. Pode até ter uma proximidade física, pessoal, mas não existe a comunhão. Ainda que a comunhão pressupõe e exige nossa proximidade, a nossa interação uns com os outros, sem dúvida. Mas quem está nas trevas
não vê a necessidade do irmão, ele não se importa com a alegria do irmão, ele na verdade é indiferente, ele não quer saber porque sua única preocupação é ele mesmo. Na verdade ele não está vendo nada. Seu coração está dominado por tantas coisas, não há espaço para pensar no outro, se envolver com o outro. Não há espaço para isso. Então, estar nas trevas é uma condição terrivelmente danosa, é uma condição espiritual danosa e letal para a vida cristã e para a comunhão cristã. Odiar, então, para João, o que ele nos mostra aqui, é não manter, não sustentar, é não viver intensamente e sacrificialmente a comunhão. E sabe, ele odeia, ele detesta tanto isso que para ele não faz a menor diferença. Essa condição descreve pessoas que têm dificuldade de se relacionar com os irmãos. Ela não vive em comunidade e para a comunidade. Ela não tem proximidade, ela não tem relacionamentos de amor, de espiritualidade com a sua igreja. Bem no início da igreja, isso está lá em Atos 2:42, está escrito assim: e perseveravam na comunhão. Era a marca distintiva da igreja, perseverar na comunhão. Para João, para o Novo Testamento, a comunhão é mais do que uma reunião que acontece entre quatro paredes, mas é uma dinâmica espiritual que se sustenta sob a luz de Deus, por pessoas que estão vivendo sob a luz e sobre os comandos de Deus, que estão em Deus, vivendo como Jesus viveu, guardando os mandamentos. Comunhão não é algo que acontece num vazio. Ela é real e verdadeira e se sustenta nesses princípios. Aquele relógio lá está nas trevas. Ele está me dizendo que o tempo acabou. Para encerrarmos, como é que isso acontece? Quando há indiferença no coração. O ódio começa pela indiferença. A pessoa se isola, começa a se isolar. Ela não se envolve com nenhum serviço na sua igreja. Ela está pouco preocupada com isso. Ela não se incomoda com essa. Ela está bem consigo mesma, porque está focada em si mesma. E na verdade está vivendo em trevas, nem sabe o que está acontecendo, porque as trevas lhe cegaram os olhos. A indiferença é uma evidência de uma condição espiritual. A indiferença para com as coisas da igreja. Quando eu falo igreja, eu falo com os irmãos, para a comunhão, para com o dia a dia, para com os desafios, para com os projetos, para com os ministérios e assim por diante. Sabe que outra evidência é quando alguém te coloca contra o irmão da igreja. Ele faz fofoca, ele coloca você contra a liderança, contra um certo ministério, aqueles irmãos da recepção nem me cumprimentaram. Toma cuidado, essa pessoa está nas trevas, ela não está na luz. Fazem mentira, demonstram inveja, elas causam tropeço. Por isso, quão importante é viver sob a luz, porque você sabe, aqui não,
essa conversa não vai pegar aqui não, porque eu amo meus irmãos. Eles não são perfeitos. Olha o justo. Mas eu amo aquele irmão. Eu estou com ele. Ele não faz tudo certo, mas eu estou com ele, é minha família. Você percebe isso? Você já viu alguém bloquear alguém na mídia, um irmão na mídia? O que você está dizendo? Não me interessa, não quero mais falar com você, te odeio, não gosto do que você postou, não aceito a tua posição. O que você faz? Bloqueia. Eu nunca bloqueei ninguém no Facebook, vocês sabiam disso? Vocês sabiam disso? Porque eu nem tenho Facebook. No WhatsApp também eu nunca falei nada de mal para o irmão. Sabem por quê? Porque eu não tenho WhatsApp. Quando você está bloqueando, o que você está dizendo? Não quero comunhão com você. Quando você não quer comunhão com o irmão, onde é que você está? Está em trevas. Ah, mas eu sou o líder do louvor. Grande coisa. Você está em trevas. Viver na luz não é somente amar o irmão de domingo em domingo. Amar, ter comunhão é algo presente e permanente. Não é somente estar em reuniões, mas é viver em comunidade, é servir sacrificialmente e prontamente. O cristão no Novo Testamento, ele nunca é descrito como um espectador. Hoje eu fui assistir o culto. Você veio prestar adoração, você veio servir. Não há cristão inútil, porque nos importamos e demonstramos preocupações uns com os outros, com as suas lutas, com as suas alegrias, com os seus projetos de vida. Oramos, intercedemos uns pelos outros, pela saúde, pela construção da casa, pelo filho que vem, ou pela doença, ou por aquele problema na família, aquele conflito. Não há ninguém dispensável. Não preciso desse irmão. Ele é que precisa de mim. Essa noção orgulhosa, prepotente, marginalizadora. E então, porque às vezes a pessoa é pobre, então não vou me envolver com ela. Ela não é tão bonita como eu. Né? Ela é muito velha. Ou pela sua capacidade intelectual, posição social, seu tipo de trabalho. Então fazemos essas categorizações. Isso destrói e mina a comunhão dentro da igreja. É um menosprezo. Porque eu sou formado lá nas cocheiras de Harvard, né? Então, e trabalho agora, sou vice-diretor-presidente lá. Que bom que você chegou nisso. E como é que isso está sendo útil para o povo, para a glória de Deus? Outra atitude é ver no irmão um adversário. Ver no irmão alguém ser vencido, porque, puxa vida, olha como o Alisson fala bonito, não precisa nem de microfone. Então ele começa a difamar o irmão, para que ele ganhe fama. Ele começa a diminuir o irmão para que ele cresça. Ele não vê que há muito mais força quando andamos juntos e apreciamos e somos edificados pelo ministério um dos outros. Não vemos no irmão uma rivalidade, uma competição. Isso não existe dentro do corpo de Cristo. Mas quando alguém está nas trevas, que comportamento tenebroso. Por isso, quantas vezes você já viu e temos experimentado isso, infelizmente. Pessoas
abandonam a igreja porque estão em trevas. Odeiam a igreja. E vejam, João disse, né? Aquele que odeia o irmão. Ele odeia os irmãos porque estão nas trevas. Isso culmina em relacionamentos quebrados, rejeição na disciplina da igreja, em acúmulo de impureza no coração. O entendimento está totalmente corrompido e comprometido. Cegos. Há um acúmulo de maldade e lixo na sua vida. E estão prontos a quebrar e destruir a comunhão, em jogar pessoas umas contra as outras. Se multiplicam em conflitos e rixas. E saem e se afastam amarguradas, indignadas, sem saber para onde ir. E sabe o que é mais incrível ainda? Elas estão completamente convencidas de que o erro, o problema, a maldade está onde? Na igreja, nos líderes, nos ministérios. É deste ódio que João está falando aqui. Ele não está falando da raiva, da vingança. Ele está falando do menosprezo à comunhão. Ele não vive, ele não persevera, ele não fomenta a comunhão. Enquanto eu estava estudando esse texto, né, eu falei, puxa vida, quem devia ouvir isso aqui não vai ouvir. Não está assistindo a transmissão e provavelmente não vai estar no culto. Não é assim que a gente pensa? Quem devia ouvir, não está aqui. Mas aí, Deus colocou uma compreensão muito simples e aquilo me acalentou e me acalmou e é razoável. Para quem João está escrevendo? Para aqueles que odeiam? Ou para aqueles que amam o irmão e estão na comunhão? Para quem João está escrevendo? Para a igreja, para aqueles que amam, que estão na luz de Deus. Então, para quem João está escrevendo esses textos hoje? Para nós, para mim e para você. Quem está nas trevas não compreende, não aceita. Só pela graça e misericórdia de Deus esse coração pode ser iluminado. E o Espírito Santo faz isso. Mas João escreveu para aqueles que estão na luz e andando na luz, em comunhão, e sustentam, lutam, perseveram, mantêm a comunhão pelo poder de Deus. Por isso você estava aqui hoje à noite. Talvez tantas outras pessoas precisariam ouvir, mas João não escreveu para elas. Para aquele que diz que permanece na luz, mas odeia o irmão. Ele escreveu, pessoal, estão dizendo isso e isso aí fora. Não se preocupa com isso não. Permanece na luz. Ama o irmão. Ali não há tropeço. Viva como Jesus viveu. E nisso você vai provar e experimentar que você tem comunhão com Ele. Obedeça os mandamentos e nisso você vai provar que realmente conhece a Deus. Viva na luz e você vai ter comunhão com Deus e com os irmãos. É isso que João está querendo solidificar, amadurecer. Porque talvez ali, nos amados, haviam as pessoas, puxa vida, né? Aquela pessoa falou isso, aquele está falando isso. O que será que é tudo isso? Onde é que está? Então João está limpando, solidificando e estabelecendo a comunhão tão preciosa que existia entre eles. A comunhão é muito especial. É a prática do amor uns pelos outros, em comunhão com Deus e uns com os outros. E as trevas vão perdendo o seu domínio, a sua força. Veja que coisa extraordinária. É esse o nosso relacionamento.
Vamos orar? Pai, a gente não teria condições de sustentar por um minuto a comunhão. Ela é obra tua. Nos ajuda, Senhor. Queremos estar na luz, te obedecendo, imitando o Senhor Jesus, amando o irmão. Estar sob a tua influência e direção. E ali nós encontraremos uma comunhão perfeita, amadurecida. Mesmo que venham lutas, dificuldades, que a gente às vezes não faça as coisas como deveriam fazer, mas podemos confiar que o Senhor está no controle. E o Senhor vai nos aperfeiçoar, vai nos amadurecer. E vamos nos ajudar uns aos outros, vamos encontrar amparo no relacionamento, na comunhão com o nosso irmão. Pai, que condição preciosa, majestosa, sublime, de podermos estar na comunhão contigo e com o teu povo. Que graça. Muito obrigado, Senhor. Nós te agradecemos, porque isso tudo foi alcançado por Jesus Cristo. Aquele que nos amou, aquele que obedeceu e permaneceu no seu amor até o fim. Te louvamos em nome de Jesus Cristo. Amém. Jairo. E não esqueça de comprar, né, É isso que você ia falar, então? Não esqueça do alfajor, né? E um irmão para passar o pano aqui hoje. Quem se habilita? O irmão Cláudio. E mais um para passar o álcool nas cadeiras. O Edmundo tem levantado a mão, mas a Pâmela está aqui já, então já levantou. Beleza. Obrigado, Deus abençoe. Uma boa semana. Aproveite a comunhão, mantendo o distanciamento social. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, Esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir e cantar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar, Esperança está no Senhor. dia e de noite em qualquer lugar, Minha esperança está no Senhor. em qualquer caminho por onde eu passar. Minha esperança está no Senhor. Eu quero dizer, vale a pena confiar. Esperança está no Senhor. Se Existem motivos para desanimar. se as nuvens escuras espalham temor, Preciso aprender a sorrir e cantar. a minha esperança está no Senhor. Senhor, 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 Senhor,
motivos pra desanimar. A minha esperança está no Senhor. Quero erguer minha voz em louvor e cantar. A minha esperança está no Senhor. Senhor, A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. no Senhor. No Senhor. Minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. A minha esperança está no Senhor. Se a vida apresenta motivos pra desanimar, Esperança está no Senhor. se as nuvens escuras não querem passar, A minha esperança está no Senhor. se alguém que eu amo vier me ferir, A minha esperança está no Senhor. se às vezes me esqueço de amar ou sorrir, A minha esperança está no Senhor. se existem motivos pra desanimar, se as nuvens escuras espalham temor, preciso aprender a sorrir